Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso Cheatcam. O vídeo de hoje é um vídeo bastante importante aí para vocês, porque nós vamos tratar aqui sobre alguns elementos importantes e até mesmo básicos aqui do software, tá? Que é a questão de posicionamento, ângulo, espelho, como duplicar um desenho e como medir um desenho e também como posicionar esse desenho por coordenadas, beleza? Então vamos importar um desenho aqui. Clico com o botão direito aqui, venho em nova peça, eu posso estar importando um desenho aqui. Eu vou escolher, dentre os meus desenhos, um quadrado. Vou clicar em confirmar. Vou deixar o meu quadrado inicial, que está no topo de todo o meu desenho, aqui em X e em Y, conforme o programa já me orienta. Vamos entender aqui, existem algumas funções aqui, tá? A gente tem aqui, por exemplo, este ícone, onde a gente pode visualizar ou tirar a visualização. Se eu clicar neste cadeado, eu não consigo mover a minha peça, eu travo ela no lugar. Habilitei o cadeado, eu consigo mover a peça. Beleza? Para fazer uma cópia dessa peça, eu com a ferramenta Encaixe selecionada, clico em cima da peça e clico em duplicar. Mais uma vez. Você também pode clicar fora, tá? Pode clicar fora, você também vai ter o mesmo menu. Se estiver com a ferramenta seta, você não vai conseguir chegar neste menu. Precisa estar com o menu da ferramenta Encaixe, tá bom? Aí você vai conseguir duplicar. Reparem que aqui apareceu as cópias. Tá? Duplicar 1, duplicar 2, duplicar 3, respectivamente, da primeira cópia, da segunda e terceira. Quando eu clico em cima do nome, o meu desenho respectivo é selecionado. Se eu quiser tirar a visualização desta peça, basta eu selecionar a peça 2 e clicar nesta janela, neste quadro aqui. Se eu clicar diretamente sobre o desenho, a borda dele é realçada, você percebe uma diferença entre uma borda e outra, e aqui também você tem como você visualizar e selecionar por aqui, ó, através do nome. Tá? Você também pode selecionar por aqui. Então, eu vou tirar a visualização. Se eu quiser deletar, eu clico com o botão direito em cima do nome, clico em deletar ou clico em cima e delete. Muito bem? Então, eu fiz uma cópia aqui do meu quadrado. Perfeito? Agora, digamos que eu queira saber a distância entre um quadrado e outro. Eu posso saber aqui, rodando a roda, o dial do meu mouse para baixo, eu tenho o zoom. Rodando a roda do meu mouse para cima, eu tiro esse zoom. Eu tenho uma visão mais ampliada da minha mesa. Tá? Visão mais reduzida, perdão, da minha mesa. Tá? Visão mais reduzida. Se eu quiser uma visão mais ampliada, eu rodo a roda do meu mouse para baixo. Beleza? Então, clicando com o botão direito, eu tenho aqui a opção abaixo, aqui, medida. Clico, somente um clique, puxo para outra linha, eu tenho aqui um valor aproximado. O meu valor da distância é de 5 milímetros dessa linha aqui para essa linha aqui. Clico na tecla ESC e eu consigo então tirar a medida. Cliquei na ferramenta seta, eu consigo puxar a minha mesa aqui e girando o dial do mouse eu consigo consigo ter zoom aqui. Beleza? Então, dessa forma, você já consegue duplicar uma peça e posicionar. Digamos que eu queira ter uma distância de 10 milímetros deste desenho para este, através do campo posicionamento, eu consigo fazer isso de forma fácil e rápida. Se aqui eu tenho posicionamento de 55 e eu tenho uma distância de 5 aqui, basta eu atribuir mais 5, 5 com 5 são 10, então eu consigo ter uma distância de 10 milímetros. Se eu tenho 55 aqui, esse 55 é a distância dessa parte aqui com a origem, certo? O meu quadrado, ele possui 50 por 50.
No Solid eu desenhei um quadrado com 50 por 50. Então se aqui eu tenho 50, desse quadrado aqui eu tenho 50 e uma distância de 5 milímetros, eu tenho 55, correto? Ó, esse quadrado tem 50. Daqui até aqui eu tenho 50 e daqui a aqui eu tenho 5, então daqui eu tenho 55. Se eu quiser ter uma distância de 10, basta eu jogar aqui 60, que eu vou ter uma distância de 10. Então, através de coordenadas, você consegue também ditar a distância. Perfeito? Se eu quiser ter uma distância, então, de 2 milímetros, basta eu voltar aqui para 52. Eu vou ter uma distância de 2 milímetros. É uma forma bem básica aqui para a gente conseguir, através das coordenadas, colocar a distância que a gente julgar melhor, que a gente julgar necessária. Por que eu não subi para cima aqui no eixo Y? Porque está acompanhando ainda o meu zeramento feito aqui, ó, no eixo Y, tá? O eixo Y ele se encontra aqui, ó, só como eu não movimentei para cima, ele permanece. Não precisei mover, o que é importante para mim, porque ainda eu mantenho a borda através do zeramento que nós vimos lá no Paint na aula passada. Beleza? Então, se você não acompanhou, recomendo que assista. Assista todas as aulas do início ao fim, para que faça sentido o conhecimento dessa aula. Perfeito? Então, enquanto eu não precisar mexer aqui no meu ponto de zeramento, eu posso permanecer sem problema algum, beleza? Então, dessa forma, eu consigo medir, clicando com o botão direito, e em medida, eu posso medir qualquer coisa, tá? Posso medir qualquer coisa, beleza? Apertando ESC, eu saio aqui da medida. Muito bem, vou deletar aqui, clicando Delete, deletar. Eu vou importar aqui um novo desenho. Eu quero que o meu novo desenho não substitua o desenho anterior. Venho aqui com o botão direito, nova peça. Vou selecionar uma nova peça. Para esta aula eu criei uma peça demonstração 1, uma peça que tenha uma diferença de um desenho para o outro. Vou clicar, vou arrastar, vou puxar aqui para o lado. Muito bem. Então, agora eu vou passar aqui alguns mecanismos básicos aqui do Xicam. Eu posso movimentar no eixo X, como a gente já aprendeu, eu posso movimentar no eixo Y também, tá? Eu posso movimentar aqui por coordenadas ou posso ir manualmente aqui e movimentar a minha peça de acordo com a minha necessidade. Muito bem? Então, por exemplo, digamos que eu queira cortar essas duas peças. Qual vocês acham que eu vou ter mais economia de peça? Cortando ela assim ou cortando ela assim? Você pode medir, tá? Você pode medir. Então, esse é só um exemplo. Se eu fazer uma cópia, vamos lá, vou fazer aqui. Como eu poderia economizar peça? Aí entra a questão de você medir e você trabalhar aqui de forma organizada, tá? Aí, para isso, você pode mover uma peça, você pode movimentar. Aí que entra a questão de graus. Eu posso movimentar a minha peça em 90 graus, por exemplo. Opa, tá pegando aqui o meu menu. Aí, eu posso movimentar a minha peça em 90 graus. Deixa um espaço, né, para mim ter a área de corte. Olha, você pode movimentar a peça no grau que você achar mais adequado. Outra coisa, você pode trabalhar com um grau em específico. Por exemplo, posso trabalhar com 92 graus se eu quiser, tá? Posso trabalhar com 92 graus, 93. É só para exemplo, tá, pessoal? É só para exemplo. Não que eu vou utilizar isso. Mas acontece muito de usar essas funções. Você vai cortar uma peça quase que um triângulo, dependendo da situação, uma peça que tem mais uma ponta mais fina. Então, eu acabo usando bastante essa função, tá? Esse serrilhado aí, não se preocupe, tá? Esse serrilhado é apenas aqui para demonstração da resolução, tá? Ele não vai fazer esse serrilhado aqui, tá? Não se preocupe quanto a isso, é só a questão de visualização do software.
Então aqui você pode organizar aqui de um jeito que você achar melhor. Então você pode aí analisar bem qual que é a forma que vai te ajudar mais você fazer aí o teu arranjo das peças, que de uma forma que você consiga economizar mais material. Por exemplo, aqui eu consigo economizar material, tá? Nesse exemplo aqui. Eu economizo mais assim do que se eu fizesse assim, por exemplo, ó. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Claro, vou fazer um esquema aqui para exagerar para vocês verem, ó. Vou fazer aqui, vamos pegar aqui essa parte aqui, vou inverter ela, eu não consigo espelhar ela aqui, ó. Para mim espelhar uma cópia, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que vir aqui, criar uma nova peça, importar uma nova peça, aí eu venho aqui na minha peça de demonstração, vocês vão perceber que essa peça, ela aparece aqui, ó, a cópia ela sempre fica para dentro, a peça que eu importei nova, ela tá para cá, então eu tenho independência dessa peça, aqui eu consigo espelhar ela tranquilamente. Vou jogar aqui 90 graus. E agora eu vou abrir outra peça aqui também, igual, aí eu tenho independência dela. Eu tenho total independência dessa peça aqui, ó, para questão de espelhamento, beleza? Deixa eu sair daqui, abrir um menu aqui. Então agora eu posso espelhar ela porque eu tenho total independência dessa peça. Eu vou espelhar o eixo X e o eixo Y aqui, eu posso espelhar ela do jeito que eu achar melhor. Eu vou colocar aqui, vamos ver, 180, esse menu aqui está aparecendo. Deixa eu jogar aqui 270 graus. Vamos espelhar aqui 270. Aqui, ó. Então aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, aqui você pode ver, ó, qual dessas duas opções eu consegui economizar mais peça. Eu consegui economizar mais aqui ou consegui economizar mais aqui. Claro, é um exemplo bem tosco, mas aqui vocês puderam entender aqui a ideia básica por trás disso. Então você vai organizar o teu desenho de forma que você economize material, beleza? Então você tem aqui, por exemplo, a questão de ângulos, de graus. 0 grau, o jeito que a minha peça veio desenhada. Ela veio assim desenhada. Eu posso também trabalhando com vários graus. Tenho 90 graus, 180, 270 e assim por diante. Eu só não consigo espelhar uma cópia, tá? A única coisa que você não vai conseguir fazer com uma cópia é espelhar ela. Mas você consegue movimentar para onde você quer e você consegue também trabalhar o grau que você quer com uma cópia. A única coisa que o software não te deixa é espelhar uma cópia. Você só pode espelhar uma peça independente ou o topo da cadeia. Se você espelhar o topo da cadeia, aí você consegue, ó. O topo da cadeia eu me refiro a essa que está aqui em cima. As cópias você não pode espelhar, mas você consegue mexer aqui, colocar ângulos e movimentar para onde você quiser. Beleza? Então, muito bem, nessa aula nós aprendemos como posicionar, aprendemos aqui sobre a questão de coordenadas, medidas e também sobre a questão aqui de espelhamento e graus.